Nesse slide apresentamos algumas características do Renascimento. O primeiro tópico aí é o antropocentrismo. Antropocentrismo, né? O homem é no centro das atenções. Ele acreditava nisso. O homem passa a ser visto como medida de todas as coisas, como um ser criativo, virtuoso e capaz de alcançar a glória. Na época medieval predominava o teocentrismo. Tudo convergia para Deus. E essa linha de raciocínio, né, o antropocentrismo, tirava Deus desse centro e colocava o homem. Tá? No segundo tópico, nós temos o racionalismo. A razão passou a ser considerada tão importante quanto a fé. Já para os homens da Idade Média, a fé é mais importante do que a razão. Né? Os renascentistas eles tinham uma ideia de que teria que ter aí um meio termo. Né? Não poderia ser só a fé, que deveria ter a razão também. Já na Idade Média, né, o que era pregado às pessoas era que as pessoas tinham que se manter na fé e não na razão. No terceiro tópico, nós temos individualismo. O individualismo valoriza-se a capacidade individual, a arte e o talento de cada pessoa. Atualmente, a palavra individualismo é usada muitas vezes como sinônimo de egoísmo. No Renascimento, porém, tinha sentido positivo, significava a capacidade individual, o talento ou a criatividade de cada um. Foi nessa época que os pintores passaram a assinar suas obras a fim de deixar sua marca e conseguir projeção social. Né? Eles assinavam as obras para que as pessoas pudessem reconhecê-los, saber quem fez aquela obra. O individualismo naquele período era algo positivo. Tá? Hoje, quando se fala de uma pessoa individualista, quer dizer que ela quer fazer tudo sozinha, né? Ela não quer depender dos outros. Hoje não soa como uma coisa muito positiva, mas naquele período era positivo, tá? Porque cada um mostrava sua individualidade, que era capaz de produzir. Nós temos aí também o hedonismo. É uma visão segundo a qual o corpo é a fonte de beleza e de prazer. Na época medieval, o corpo era visto como fonte de pecado. Na época medieval, na época em que tudo gerava em torno da fé, o corpo era fonte de pecado. Já dentro do hedonismo, né, no Renascimento, o corpo é fonte de beleza e prazer, como lá na Grécia Antiga. Né, o Renascimento ele não quer trazer essa cultura grega e romana de volta. Então, na Grécia Antiga, né, aquelas esculturas enormes, todas elas valorizavam o quê? O corpo, a beleza, né? E queriam demonstrar o que a pessoa era através da beleza. Nós temos também uma nova visão de tempo. O tempo pertence ao homem e este deve usá-lo em benefício próprio, até mesmo para enriquecer, emprestando dinheiro a juros. Já na visão do homem medieval, o tempo pertence a Deus, por isso é pecado emprestar dinheiro a juros, ou seja, cobrar pelo tempo em que o dinheiro esteve emprestado. Na época medieval, eles se baseavam nas escrituras, né? E as escrituras, elas permanecem as mesmas até hoje, né? Na escritura diz que o emprestar tem que ser emprestado sem ter a intenção de ter de volta, né? Sem a intenção de receber a mais. E já essa nova visão, né, de tempo acha que as pessoas não, que elas têm que emprestar o dinheiro, mas sim com uma visão de receber de volta e mais do que emprestou. Né? Surge aí a forma de juros, nessa visão de um novo tempo. E as pessoas passam a enriquecer com base nesses juros. Nós vemos os bancos hoje, né? Como eles lucram com base nos juros, os cartões de crédito, quando se atrasa uma fatura, né? Tudo que eles lucram é o quê? Na base dos juros que aquela pessoa acaba pagando por ter pegado emprestado, feito um empréstimo ou atrasado uma conta. Então, esses são as cinco características do Renascimento. Antropocentrismo, o homem como centro de tudo. O racionalismo é a crença na razão. O individualismo, onde o homem é capaz, né, de
passar sua criatividade, seu talento. Nós temos o hedonismo, que fala sobre a beleza, que o corpo, né, a fonte de beleza, e a visão do tempo, em que o homem que deve usar esse tempo a seu favor. A nova ideia de tempo. O homem medieval se guiava pelo ritmo da natureza. Acordava com o canto do galo, levantava com a luz do sol e parava de trabalhar quando anoitecia. Ele não se preocupava em medir o tempo, como nós fazemos hoje em dia. Acreditava que nada podia fazer para mudar seu destino. Esse já tinha sido traçado por Deus. Além disso, trabalhando muito ou pouco, o camponês continuava sendo camponês e o senhor continuava sendo senhor. Com o crescimento do comércio das cidades, a situação mudou. O sapateiro tinha uma data certa para entregar os sapatos encomendados pelo comerciante. O comerciante estabelecia o preço, conforme o pagamento à vista ou a prazo. O banqueiro cobrava juros de acordo com a duração do empréstimo. Assim, calcular, dividir e controlar o tempo passou a ser uma necessidade. Para atender essa necessidade, surgiu na Europa do século XV o relógio mecânico. Tem uma imagem, né, de um relógio na França, na página 149 do livro de vocês. Um belo relógio com números romanos. Se vocês repararem os números romanos nesse relógio, o 4 é feito com 4 letras Is, que dentro da regra, das nossas regras, o número 4 é feito com IV. Mas nos relógios antigos, o 4 era representado aí por 4 letras Is. Tá? Essa nova ideia de tempo, ela modificou como as pessoas viviam. No interior, muitos anos atrás, há décadas atrás, as pessoas viviam da mesma forma, acordavam com o canto do galo e não com o despertador. Hoje em dia, muita coisa mudou. Hoje eles têm prazo para colher, para entregar para o comerciante que vai revender aquele produto. Aí nós temos o banqueiro com os seus juros, os comerciantes também que colocam aí um preço acima do valor que eles compram para poder ter o lucro. E tem aí 3 questões que vocês responderão no caderno com base no texto da página 149, que é o texto Nova Ideia de Tempo. Número 1. Copie o trecho que contém exemplos de que o homem medieval se guiava pelo tempo da natureza. Número 2. Segundo o texto, o que gerou a necessidade de calcular, dividir e controlar o tempo? Por que era necessário isso? Controlar esse tempo. Você consulta o relógio muitas vezes ao dia? Por quê? No 6º ano, nós estudamos sobre a questão do tempo, da importância do tempo na vida do ser humano, como ele é medido hoje e como ele era medido antigamente. Então, vocês vão responder essas questões de forma completa, tá? Não quero sim e não, quero que seja uma resposta completa, bem respondida, com calma. Para isso, eu vou dar um tempo a vocês, tá? Para que vocês façam essas atividades, respondam todas no caderno e depois enviem uma foto das respostas no nosso grupo.